Fala galera, bem-vindos a mais um Home Office Friday. Meu nome é João, sou especialista de vendas aqui da Outbound do Rive e hoje eu vou falar com você sobre experiência de compra, um dos pilares fundamentais do Sales Engagement. Solta a vinheta, Rick! Pessoal, para dar uma experiência de compra incrível para todos os leads que chegam à sua empresa, você tem que pensar primeiro na jornada de compra ideal dos seus leads. Mas o que seria essa jornada de compra? A jornada de compra ela se consiste em 4 fases fundamentais. A primeira delas é o aprendizado e a descoberta do problema. Então o seu lead está começando a reconhecer que ele tem um problema. A segunda é o reconhecimento do problema. Então, o lead percebe não só que ele está com um problema, mas reconhece que aquele problema tem uma urgência, que ele deve ser resolvido. Depois, o lead considera solucionar aquele problema. Então, a gente tem a fase de consideração da solução daquele problema. E por fim, depois de passar por todas as fases, o lead toma a decisão de compra. Ele escolhe a melhor solução, o melhor produto ou o melhor serviço para solucionar aquele problema. Depois que você entendeu cada uma das fases da jornada de compra específica dos seus leads, do seu mercado, você começa a pensar em como que você vai fazer uma experiência, uma jornada de vendas correspondente com aquela jornada de compra do seu lead. E para construir a jornada de vendas ideal, correspondente à jornada de compra do lead, é importante que você se faça algumas perguntas. Por exemplo, como que o meu lead compra? Qual que é a jornada que eu vou construir? Quais são os fluxos de cadência que eu vou construir para dar a melhor experiência para o lead? Qual que é a distância entre os contatos que eu vou fazer com o meu lead? Quais são os canais que eu vou utilizar para falar com o meu lead? LinkedIn, WhatsApp, ligação, e-mail. Em quais pontos de contato eu vou tratar cada uma das fases da jornada de compra ideal do meu lead para dar a melhor experiência, para fazer o lead converter. Assim, a gente começa a falar sobre a correspondência entre cada fase da jornada de compra e as fases do funil de vendas com os respectivos fluxos de cadência. Você tem que fazer uma correspondência entre as fases da jornada de compra ideal e as fases do funil de venda que você vai montar para dar a melhor experiência para o seu lead. Por exemplo, durante a prospecção, a gente tem uma correspondência no funil de vendas com as fases de aprendizado e descoberta e o início do reconhecimento do problema. Por isso, é importante que o seu time se valha de multicanais para educar o seu lead, para entender quais problemas o seu lead tem. E como eu falei lá no início, pessoal, vale quebrar um tabu aqui. A prospecção, ela é apenas o início da jornada de compra, da jornada que você traçou para fazer o seu lead converter no funil. Então, muita gente se confunde que apenas durante a prospecção você deve ter um processo, sendo que depois que o lead entendeu, reconheceu o problema, é muito mais fácil você engajar o lead durante as outras fases do seu funil. Por exemplo, além da prospecção, é importante que você tenha fluxos de cadência para trazer a melhor experiência correspondente à jornada de compra ideal durante as fases de qualificação e fechamento, que são as fases onde o lead já está mais qualificado, já reconhece o problema e é muito mais fácil de você converter. Então não faz sentido que você construa suas cadências somente na primeira fase do funil. É como se você desse meia experiência de compra, meia jornada de compra ideal para o seu lead. A partir do momento em que o lead reconhece o problema, é hora do seu time de pré-vendas passar o lead para o seu time de especialistas, ou closers. Nessa fase, o lead já está mais educado, busca solucionar os problemas, porque ele já reconheceu aqueles problemas ao conversar com o SDR. Por isso, pessoal, que eu falei lá atrás que é importante que você tenha uma cadência para corresponder a
cada parte da jornada de compra ideal que você montou para o seu lead. Muitas empresas cometem o grave erro de, nesta fase do funil de vendas, onde o lead está mais educado procurando soluções para os problemas, não ter um processo. Essas empresas geralmente têm um processo somente para pré-vendas e quando o lead chega nessa fase, os especialistas fazem o processo dentro do CRM. Com isso, você tem uma dissonância entre a jornada de compras ideal do seu lead, no momento em que o lead está mais educado e reconhece o problema, e a jornada que cada um dos seus especialistas vai fazer no CRM. Se você não entendeu a jornada de compra a partir daquela fase, você não vai ter um processo correspondente. Mais uma vez, eu reforço aqui para vocês, pessoal, é importantíssimo, principalmente no momento de maior engajamento do lead, que você tenha um processo para corresponder com as expectativas de solução de problemas daquele lead. Nessa fase, é importante que o time de especialistas se aprofunde mais nos problemas e eduque o lead sobre como solucioná-los. Essa é a expectativa do seu lead naquele momento. Por isso, o seu time de closers deve estar preparado para resolver aqueles problemas, para mostrar ao lead a solução de acordo com a sua proposta de valor. É importante que seu time conheça técnicas como o DPCT BA-CNI, o próprio Spin Selling, conhecer também programação neurolinguística, para que, nesse momento de diagnóstico, que é o mais importante da venda, onde o lead está no momento de educação, de aprender como solucionar os problemas, você dê a melhor experiência para o lead naquele ponto da jornada de compra. Pessoal, vale ressaltar que o lead já está numa fase abaixo do funil de compras. O lead já considera a solução do problema. Então, nesse momento, é fundamental que o seu time entenda isso e que mostre que a sua empresa tem a melhor proposta de valor resolvendo aqueles problemas levantados pelo lead. Assim, são necessários pelo menos 3 fluxos nessa fase do funil de vendas para corresponder com a jornada de compra ideal do seu lead. O primeiro fluxo é o fluxo da qualificação. É o momento em que você vai diagnosticar os problemas do lead, mostrar para o lead como que você resolve. Nesse ponto, é fundamental que o seu time faça um diagnóstico bem feito e envie um e-mail com os problemas que você diagnosticou e com as soluções. Esse e-mail é o e-mail que a gente chama de Champion Letter, ou seja, é o que você conseguiu conversar com o lead, qualificar o lead da melhor maneira possível, dando a melhor experiência, e você pede um retorno para o lead, para entender se realmente vocês chegaram na melhor solução ou se na próxima call de demonstração você vai precisar de entrar em mais detalhes, em mais problemas que você não tratou ali. Assim, você consegue corresponder com a expectativa do lead naquela jornada de compra, naquele momento em que o lead está no funil de compras. Além do fluxo de qualificação, é fundamental que você tenha pelo menos mais 2 fluxos nessa fase. Um deles é o de retomada. Muitas vezes, principalmente em momentos de crise como esse que estamos vivendo, o lead não vai ter o budget, não vai estar no time, ou até mesmo o lead não vai estar maduro para comprar. O que você faz? Você coloca o lead num fluxo de retomada, em um tempo combinado com esse lead, para que vocês retomem a conversa ali naquele ponto da jornada de compra, onde o lead já considera uma solução. É muito mais fácil você vender para o lead, mesmo que posteriormente, um lead que já está muito mais educado e não vai precisar passar pelo topo do seu funil, pela fase de prospecção de novo. E juntamente com o fluxo de retomada, é importante que você também tenha um fluxo de maturação. Ou seja, de forma bem consultiva, você vai criar um fluxo onde, de tempos em tempos, você envia um conteúdo relacionado aos problemas que você tratou com o lead nessa fase de qualificação, para que o lead conheça mais o problema, para que o lead tenha melhor experiência e veja que você está dando atenção, mesmo que o lead não esteja conversando com você naquele momento. Então, a partir dos conteúdos, você ajuda o lead, mesmo que momentaneamente, a solucionar os problemas que vocês trataram, para que depois
o lead volte a conversar com você e assim decida pela sua solução. Isso tudo vai depender dessa experiência que você vai dar para o seu lead nesse momento de diagnóstico. Por fim, pessoal, não podemos nos esquecer do momento de decisão do lead na jornada de compra que corresponde ao fechamento no funil de vendas. Nessa fase, o lead já reconheceu o problema, já sabe como solucioná-lo e já decidiu que ele quer comprar de você. Muitas empresas enviam a proposta e se esquecem do lead no momento mais importante. Muitas vezes, você só precisa fazer um follow-up para considerar as expectativas do lead com relação ao contrato, com relação às boas-vindas, com relação ao time de sucesso do cliente, para fechar as últimas portas, tirar as últimas dúvidas e para que vocês comecem uma parceria de sucesso. Muitas empresas, nessa fase, se esquecem do lead, apenas enviam uma proposta e não fazem os follow-ups. Não faz muito sentido um lead que já está mais educado, que já reconheceu o problema e que está no momento de compra, você abandoná-lo, certo? Mais uma vez, é necessário que você crie os fluxos de cadência para dar a melhor experiência para o lead naquele momento de compra. O lead já se decidiu por comprar. Muitas vezes só quer tirar uma dúvida com relação ao contrato, só quer negociar alguns valores. E é fundamental que, após o envio da proposta, você se disponha a entender, você crie um relacionamento. Afinal de contas, o lead já está na cara do gol. Falta só fechar a parceria. E esse lead quer entender como que vai ser dali para frente, como que ele vai deixar de ser um lead e vai se tornar um cliente. Nessa fase, é fundamental que nos follow-ups o seu time de especialistas tente entender qual é o feedback da proposta, o que falta negociar, que o seu time negocie de forma colaborativa para que o lead avance no funil, se torne um cliente e assim você faça a passagem de bastão para o seu time de sucesso do cliente. Portanto, nessa fase, eu consideraria mais 3 fluxos que são fundamentais para que você dê a melhor experiência correspondente à jornada de compra ideal. O primeiro fluxo é o fluxo de fechamento, onde você envia uma proposta correspondente ao que foi conversado com o lead na reunião de qualificação e na demonstração do produto. Você já entendeu a quantidade de usuários, qual que é a necessidade do lead, você monta uma proposta para o lead. É fundamental que depois que você envia uma proposta, você pegue um feedback da proposta e tente negociar de forma colaborativa para fechar o lead. Além desse fluxo, também são importantes os fluxos de retomada e o fluxo de boas-vindas. Ou seja, se o lead não tiver, naquele momento de compra, um lead que já está mais maduro e decidiu comprar, é fundamental que daqui a poucos meses você retome com esse lead, pois o lead não precisa passar nem pela fase de prospecção, nem de qualificação. É só retomar com o lead, refazer a proposta de acordo com a necessidade nova que o lead vai ter naquele momento e assim por diante. Você vai conseguir fechar mais vendas. E com relação ao fluxo de passagem de bastão para o time de CS, ou seja, o fluxo de boas-vindas, é exatamente quando o lead deixa de ser lead e passa a ser cliente. Você termina aquela jornada de compra com a experiência incrível, mostrando ao lead que ali começa o relacionamento entre vocês, que você faz questão de apresentar o seu lead a quem vai cuidar do lead depois que o lead entrou para sua base de clientes. Se você chegou até aqui, você já sabe responder 3 perguntas que são fundamentais para dar a melhor experiência de compra para o seu lead. A primeira pergunta é: o que é a jornada de compra? Esse é um passo fundamental para que você estruture a jornada de vendas correspondente à jornada de compra ideal. A segunda pergunta é: como criar fluxos de cadência para cada estágio do funil? Como a gente falou, é fundamental que você se relacione com os fluxos de cadência, com o seu processo, a cada fase da jornada de compra ideal que você desenhou. Por isso, além da prospecção, vá além, tenha fluxos de fechamento, fluxo de qualificação para dar melhor experiência para o seu lead. E a última pergunta, pessoal, é qual é a diferença entre as necessidades de cada fluxo correspondentes com a jornada de compra e também qual que é a importância de cada um desses fluxos
para que você venda mais, dando a melhor experiência para o seu lead. Por fim, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhe com seus colegas e também se inscreva no nosso canal. Coloque lá para ativar o sininho para você receber o melhor conteúdo sobre vendas no Brasil. Um abraço e eu vou ficando por aqui.